Fala, torcedores do Verdão, sejam muito bem-vindos ao canal e venho trazer mais uma notícia do Palmeiras. E não se esqueça de dar o like e seguir o canal, que será de extrema importância para estar trazendo todas as notícias do Palmeiras em primeira mão. E vamos lá assistir e no final estarei comentando um pouco com vocês o que foi dito no vídeo. Vamos lá? Vamos falar do Palmeiras, que entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30, enfrenta o Universitário em Lima, no Peru, pelas oitavas da Libertadores da América. Mas uma notícia chamou atenção no noticiário Alviverde. Lembra daquela história do Abel Ferreira e o pré-contrato com o Al Sadd do Catar? Pois é, tem atualização importante, porque nas últimas horas o Palmeiras fez um acordo com o Clube do Oriente Médio e encerrou o processo que o Al Sadd tinha na FIFA contra o técnico português. Trazendo aqui uma linha do tempo, um contexto sobre esse assunto, até para você que não está muito ligado a respeito dessa situação, está por fora. Em maio de 2024, o Al Sadd do Catar entrou com um processo na FIFA contra o técnico Abel Ferreira, alegando que o treinador do Palmeiras assinou um pré-contrato e não cumpriu esse pré-contrato. Não assumiu o Al Sadd do Catar como o clube asiático imaginava àquela altura. E por isso entrou na FIFA cobrando o Abel Ferreira. Inclusive, na época desse pré-contrato, o Al Sadd depositou a multa rescisória do Abel Ferreira na conta do Palmeiras e o Palmeiras, quando recebeu aquele valor, devolveu imediatamente ao Al Sadd. Como que ficou essa história? Agora, Palmeiras e Al Sadd entraram em acordo e o clube Qatar encerrou o processo na FIFA. E esse acordo envolve um jogador que pertencia ao Palmeiras e foi vendido ao Al Sadd. Portanto, nem Abel Ferreira, nem Palmeiras vão ter que desembolsar algum valor, né? Vão ter que pagar alguma coisa, porque no contrato que foi feito do Giovani é vendido ao Al Sadd por 50% dos direitos econômicos por 50 milhões de reais. O Palmeiras vende o atleta ao Al Sadd, mantém os 50% e vende 50% os outros 50% por 50 milhões de reais. E havia uma cláusula no contrato, em caso de metas, que o Al Sadd teria que comprar mais 25% do Giovani por 10 milhões de reais. O Palmeiras liberou o Al Sadd dessa obrigação de 10 milhões de reais por mais 25% do passe do Giovani, mas em compensação o Palmeiras manteve a fatia do jogador, ficou com 50%. Até por isso, por esse cenário, já que não perdeu 50% do Giovani, o Palmeiras considera que fez um bom acordo. Internamente, o Palmeiras acredita que fez um bom acordo com o Al Sadd. É claro que parte da torcida do Palmeiras não gostou desse acordo, porque acredita que o Palmeiras se meteu numa história em que o Abel deveria resolver, em que o Abel deveria arcar com o prejuízo. Bruno Prado, Mauro César, Vampeta, tá aí. O Palmeiras faz um acordo com o Palmeiras, vão ter que desembolsar algum valor, né? Vão ter que pagar alguma coisa, porque no contrato que foi feito do Giovani é vendido ao Al Sadd por 50% dos direitos econômicos por 50 milhões de reais. O Palmeiras vende o atleta ao Al Sadd, mantém os 50% e vende 50% os outros 50% por 50 milhões de reais. E havia uma cláusula no contrato, em caso de metas, que o Al Sadd teria que comprar mais 25% do Giovani por 10 milhões de reais. O Palmeiras liberou o Al Sadd dessa obrigação de 10 milhões de reais por mais 25% do passe do Giovani, mas em compensação o Palmeiras manteve a fatia do jogador, ficou com 50%. Até por isso, já que não perdeu 50% do Giovani, o Palmeiras considera que fez um bom acordo. Internamente, o Palmeiras acredita que fez um bom acordo com o Al Sadd. É claro que parte da torcida do Palmeiras não gostou desse acordo, porque acredita que o Palmeiras se meteu numa história em que o Abel deveria resolver, em que o Abel deveria arcar com o prejuízo. Bruno Prado, Mauro César, Vampeta, tá aí. O Palmeiras faz um acordo com o Al Sadd e livra o Abel Ferreira desse processo que corria na FIFA. Bom, aí está claro, né, que teve ali alguma coisa assinada, senão o Al Sadd não conseguiria ter sucesso, né? Então, não sei se é um pré-contrato, não sei se juridicamente o que exatamente foi, mas teve alguma coisa assinada. Se fosse só uma coisa verbal, não ia conseguir nada na FIFA e o Palmeiras teve que fazer um acordo. Então, houve ali realmente um
pré-contrato, algo desse tipo. Ele queria ir para lá, mudou de ideia. Isso aí eu acho que não tem nenhum problema, o cara pode mudar de ideia. Eu queria ir, mudei por algum motivo, porque recebeu um aumento, ou porque a família não quis ir, ou porque estava insatisfeito com alguma coisa e passou a não estar mais. Enfim, isso aí acho que não há um problema. O Palmeiras resolveu comprar essa questão que é dele mesmo, né? Na teoria, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras poderia, se vira aí, você assinou ali, você fez um acordo com os caras e desistiu, agora é um problema seu. Mas o Palmeiras comprou, né? Não a briga, né? Ele resolveu auxiliar o Abel. Há uma relação boa da presidente do Palmeiras com o técnico, há uma relação de confiança. Não sei se o Palmeiras compraria essa briga de qualquer um. Compra porque a Leila gosta do Abel, confia nele e quer que ele permaneça. Então, resolveu ajudar, assumir isso aí para o Palmeiras, mas realmente, sim, não era uma obrigação do Palmeiras assumir, foi uma coisa do Abel com o Al Sadd. Mas o Palmeiras resolveu assumir, ele está lá no clube até hoje, a presidente confia nele, então o Palmeiras acabou assumindo e você explicou toda a situação, como o Al Sadd topou até um acordo, acho que tranquilo para o Palmeiras. E a Leila tem essa confiança no Abel, que muita gente fala, e a relação com o Dudu? Quando o Dudu quis ir teve o anúncio de ir para o Cruzeiro, aí ele desistiu e a Leila teve uma reação totalmente diferente. Tem processo até hoje aí, que não foi exatamente por isso, mas foi depois, foi consequência disso, né? Aquele post que o Dudu fez em relação à Leila. Aí eu acho que tem muito a ver com a relação pessoal da presidente com o personagem envolvido. A relação dela com o Abel é boa e ela queria que o Abel ficasse. Em relação ao Dudu, ela via aquilo lá como um bom negócio para o Palmeiras, que ele saísse no meio de 24 e o Cruzeiro pagaria pela saída dele, o Palmeiras deixaria de pagar um salário alto e receberia uma grana. E ela achou que era um bom negócio, aí ela não gostou porque foi desfeito um negócio que ela achou que era bom. Então, por isso que foi diferente. Acho que tem muito a ver da relação pessoal e de confiança que ela tem com um dos personagens, que é o Abel. Em relação ao Dudu, acho que a relação talvez já não fosse tão próxima e como ela achou que era um negócio bom e que acabou desfeito, ela ficou irritada e praticamente ali o Dudu, mesmo tendo ficado mais algum tempo, encerrou a sua passagem no Palmeiras. Lembrando que o Pilhado deu a informação do Abel Ferreira no Catar, em primeira mão aqui no microfone da Jovem Pan, e à época muita gente desconfiou, não acreditou na informação do nosso Pilhado. 2 pontos. Então, o Palmeiras não recebe o valor que teria direito por contrato, essa obrigação que estava prevista em contrato, liberou o Al Sadd dessa obrigação, mas não deixou de ter a participação no Giovani, 50% que o Palmeiras tinha ali da fatia dos direitos econômicos do jogador, ficou com o Palmeiras. E tem mais um ponto. Além da ação do Al Sadd contra Abel, o lado do treinador, informação que foi noticiada em primeira mão pelos nossos colegas do UOL, e estou trazendo aqui também no Bate-Pronto, o lado do treinador também entrou com uma ação contra o clube do Catar. Entendia-se que o documento usado era apenas uma carta de intenções, ainda sem detalhamento para se tornar oficial. E por isso a defesa do técnico também passou a cobrar a multa de 5 milhões de euros. Então aqui é o lado do Abel Ferreira, né? O staff do Abel quase que se posicionando. E na época que saiu essa notícia do pré-contrato, acho que as explicações, tanto por parte do Abel como por parte do Palmeiras, foram explicações vagas, aquela coisa, uma hora a verdade vai aparecer, mas ninguém explicou a fundo o que aconteceu nesse pré-contrato, nessa possibilidade do Abel Ferreira se transferir para o futebol catari. E vai ter essa possibilidade o Abel na entrevista coletiva, imagino agora, nesta quinta-feira, depois do jogo contra o Universitário, lá pela Libertadores da América, de explicar o que aconteceu, o que se passou, qual que é a verdade. O Bruno falou, né? Tem um relacionamento do Abel com a Leila. A gente não sabe se, de repente, nessa história houve um acordo entre as partes, numa renovação de contrato do Abel, aquela última que ele teve, né? Porque em 2023... também tinha aquela história, Abel não fica, Abel fica. Não sei se ali, na renovação de contrato, as partes falaram assim, tem essa história aqui do Al Sadd, Palmeiras topa resolver? Topa resolver. É bem possível. Só que assim, eu tô deduzindo, né? Eu tô deduzindo, agora as partes têm que se posicionar se realmente isso aconteceu, se isso foi para frente. Porque pode ser uma possibilidade de já ter tido um acordo antes entre Abel e Leila. Falou, eu renovo com vocês, mas aí eu tenho essa pendência aqui com o Al Sadd. Ao Palmeiras, não, a gente topa, a gente resolve.
Não sei. Então, por isso que a gente cobra e espera algum tipo de posicionamento do Abel, como o da Leila Pereira, do Anderson Barros, enfim, do pessoal ali do futebol do Palmeiras. Vampeta tá aí. O acordo do Palmeiras com o Al-Sadd, liberando o Abel desse processo na FIFA. Alguma coisa tinha, né? Assinatura, senão não estaria fazendo ali acordo. Se não tem assinatura nenhuma, não tem por que fazer um acordo, né? Foi dito aqui pelo Pilhado, de repente ele tomou a decisão de não ir. Então você não acredita nessa história de carta de intenções que saiu? E carta de intenções, e provavelmente vai ter assinou. Do Palmeiras com o Al-Sadd, liberando o Abel desse processo na FIFA. Alguma coisa tinha, né? Assinatura, senão não estaria fazendo ali acordo. Se não tem assinatura nenhuma, não tem por que fazer um acordo, né? Foi dito aqui pelo Pilhado, de repente ele tomou a decisão de não ir. Então você não acredita nessa história de carta de intenções que saiu? E carta de intenções, o Pablo do Messi assinou. Meteu a caneta lá e depois se arrependeu e agora fez o acordo e provavelmente vai estar renovando também com o Palmeiras. Para fazer isso, vai ficar no Palmeiras. Né? O Palmeiras não ia comprar essa briga. Ele que resolve, porque aí é uma coisa dele, não é do Palmeiras, né? A parada chegaria para ele, né? Isso. Como tem aquela do Carille também, que logo vai chegar, né? Que veio do Japão, japonês, né? A saída dele para ir pro Santos. Vai pro Santos. Ah, tá. Essa história. Tem essa história. O japonês foi na FIFA. Uma hora a conta vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. Chegar pro Abel agora. Fizeram a conta, tá tudo bem, segue a vida. Paulo César tá aí. Um acordo que gera reclamações entre os palmeirenses do Palmeiras com o Al-Sadd. Muita gente acreditava ali que o Palmeiras não tinha que se meter no meio dessa história, que tinha que deixar o Abel Ferreira resolver com o clube Qatari, já que ele assinou o tal documento. Mauro. Se eu fosse sócio, conselheiro, alguma pessoa assim do Palmeiras atuante e que não fosse vinculado à situação, sendo oposição ou não sendo vinculado, você poderia não ser oposição, simplesmente não ser vinculado à situação. Eu questionaria, de todas as maneiras, a decisão do clube de se envolver numa negociação que não tem nada a ver com o Palmeiras. Isso é um problema do técnico, do profissional, com o clube com o qual ele teria assumido um compromisso. O Palmeiras não tem nada com isso. Eu também não entendo porque o Palmeiras está envolvido nisso. E não acredito nessa história de que vai embora. Até porque, tirando essa proposta, qual a proposta que ele teve de verdade? Ainda mais para ganhar um ótimo salário, ele é muito bem remunerado aqui no Brasil. Vai sair? É nada, eu duvido. Eu ficaria muito surpreso se ele for embora. Essa novelinha já cansou, né? Todo ano essa historinha. Ele vai embora. Aí os bobos acreditam, os bobos ficam, ai meu Deus. É só quando perde, quando ganha, ninguém fala. Ele vai embora, aí choram. Bando de bobo que fica chorando. Vai nada, rapaz, vai ficar aqui. O Palmeiras é muito maior do que o seu técnico, gente. Tem um pouco de autoestima, um pouco de amor próprio. Sabe, esse pessoal precisa de uma dosezinha de Nilson César, sabe? Mais autoestima. Porque o Nilson César é um homem que tem autoestima. Verdade. Com certeza. Não é? É sério, claro que não é toda a torcida do Palmeiras, mas tem uma ala que assim, parece gostar mais do técnico do que gosta do próprio clube. É uma coisa impressionante. Eu vejo aqui na rede social algumas pessoas, alguns até que eu conheço perguntam, você acha que ele vai embora? Não, vai embora por quê? Sabe, é lógico que há momentos de turbulência, de satisfação da torcida, como vem acontecendo, são naturais, todo mundo passa por isso. Todo treinador vai passar por isso, ainda mais numa longa passagem por um clube, vai acontecer um momento em que uma ala vai ficar insatisfeita com o resultado, vai responsabilizar o técnico, isso faz parte do jogo. Qualquer parte do mundo está sujeito a isso. Mas ele tem uma história de vitórias no clube, ele está na história do clube, né? Tem uma grande identificação. Então, não consigo imaginar, a não ser que em algum momento surja de fato uma grande proposta, né? Não essas propostas que saem aí, que o pessoal da imprensa publica sem checar nada, né? Qualquer um fala, tem a proposta para fulano, não sei para onde, os caras publicam, sem querer saber. Vai dar clique, é o que interessa. Fora essa foi concreta, qual aquela que realmente... Eu não me lembro de nenhuma. Eu não lembro. Nenhuma, zero. Então, eu acho que ele vai ficar e não entendo porque o Palmeiras realmente se envolveu. Eu acho que esse não é um problema meu, é um problema do Palmeiras. Por isso que eu disse, se eu fosse uma pessoa do clube, eu questionaria. O que o Palmeiras tem que se envolver nisso? Isso não é uma coisa de interesse do Palmeiras. É de interesse sim, mas assim, o acordo é ele que tem que resolver. Até porque, veja bem, se ele de fato assinou um compromisso e tudo mais, ele pensou em deixar o Palmeiras. Mesmo sendo uma carta de intenção, como ele alega... Em algum momento ele pensou em deixar o Palmeiras. Então, se pensou em deixar o Palmeiras, por que você está agora se metendo nisso, Palmeiras?
Enfim. Mas uma carta de intenção não tem que ter assinatura? Eu pensei, tem que ter alguma coisa assinada para você entrar na Aí na FIFA, a FIFA... eu pensei em A deixar... alegação dele é que não era um pré-contrato, que ele achava que era uma carta de intenção, por isso que ele assinou. Mas então, se tem assinatura... Mas aí não importa o que se acha, importa o que se é, né? Então. O que diz o documento. Né? Se você acha que uma coisa é outra, é porque você não leu direito. Então é difícil depende imaginar. muito, é difícil saber. Pessoas do meio do futebol assim, Exato. e que são assessoradas e tudo mais, vão assinar um contrato achando que é uma carta de intenção. Exato, de uma forma ou de outra. Imaginar. Assim, isso está resolvido, acabou, ponto final, tal, segue o caminho. Mas eu, sinceramente, também acho que isso não é uma questão que envolva o clube. Vou fazer uma comparação. Bom, torcedores, como vocês podem ver, tá um clima muito caótico aí no clube do Palmeiras, né? Não só com a parte da torcida, mas também internamente, com uma decisão aí que eu acho que foi bastante errada do Palmeiras, que o Palmeiras não tinha que estar envolvido com o que o Abel assinou, né? Se ele voltou atrás, se teve outras coisas à parte, porque com certeza teve um contrato ou alguma coisa, porque senão não iria estar recorrendo a isso. E concordo com o jornalista também que o Palmeiras não tinha que estar se envolvendo nisso, não foi responsabilidade do Palmeiras, e dá para parecer que está tendo uma falta de comunicação até na administração, com essa gestão aí de reformulamento do elenco. A torcida fica até sem saber se fica ou não fica Abel, porque pelo que deu para entender ele tentou forçar uma saída, mas dá a entender que o Palmeiras está deixando que ele seja maior que o Palmeiras, e não é isso, nunca vai ser isso. O Palmeiras é maior do que qualquer jogador, o Palmeiras é maior do que qualquer técnico, é maior que qualquer um. E eu gostaria que vocês deixassem aí no comentário o que vocês acharam dessa atitude do Palmeiras. Concorda, não concorda? Não esqueça de deixar seu like, seguir o canal, que será de extrema importância para eu estar trazendo todas as informações e mantendo vocês ligados a todas as notícias. Aquele forte abraço e vamos para cima, Verdão!